Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre mais um spin-off da saga O Amante do Tritão, chamado Romance ao Som de Violão. Gente, a leitura desse spin-off foi um surto, sabe? Foi realmente assim, um surto meu. Faz pouquíssimos dias que eu lancei um vídeo aqui falando sobre Ondas em Rebentação, que é um livro bem longo. Eu li ele na edição física, né, que tem umas 600 e poucas páginas, quase 700. E no Kindle, esse livro tem o equivalente a 900 páginas. Então, assim, é um livro enorme, é um tijolão, é gigante. Mas eu li, fiz vídeo, o meu vídeo também ficou gigante, gente. Tem 1 hora e 10 minutos de duração aquele vídeo. Foi um surto, assim, meu Deus. E aí eu pensei, acho que o próximo livro vai demorar um pouco, né? Porque eu fiquei muito, assim, no hype desse segundo livro, da série principal, né? De O Amante do Tritão. Fiquei lendo muito rápido. Esse spin-off eu vou ler mais de boas. Um dia depois que eu terminei Ondas em Rebentação, eu comecei a ler esse spin-off aqui. E eu li umas 35 páginas dele. Achei legal. Tá, passei uns dias sem ler. Não porque eu não tinha gostado, né? Como eu falei, achei legal. Mas eu tava fazendo outras coisas, ocupado com outras coisas, enfim. Quando foi, gente, domingo de noite, eu tinha tido um dia bem horrível. Bem chato. Aí domingo, antes de dormir, né, eu falei, vou ler um pouquinho de Romance ao Som do Violão pra me acalmar. Porque eu tinha achado tão bonzinho da última vez que eu tava lendo, né? Vou me divertir. Meus amores, o livro tem 435 páginas. Como eu falei, eu tinha lido 35. Da noite de domingo para segunda, eu li 400 páginas sem parar. Eu terminei o livro inteiro. Foi assim, gente, um surto. Eu acho que eu nunca li tanto num dia só. Eu costumo ler muito devagar. Muito devagar mesmo, eu enrolo muito assim lendo. A minha mente parece que fica se abestalhando, assim, eu demoro muito na mesma página, né? Mas assim, não é má vontade nem nada, é só o meu jeito, eu costumo ler devagarinho. Mas esse livro, gente, me pegou de um jeito assim, não digo que é o meu livro favorito do Amante do Tritão, sabe? Eu não acho que foi meu favorito de jeito nenhum. Achei que foi legal, né? Mas não foi o melhor. Mas assim, eu acho que eu já me acostumei tanto com esse universo e eu tô tão interessado nos personagens que eu consigo ficar imerso na história com muita facilidade. Enquanto outras histórias, às vezes, mesmo livros que eu acho bom, eu não consigo ficar tão imerso assim. Eu fico mais disperso, assim, com outras coisas na minha cabeça. Eu leio um capítulo e fico meio cansada e falo, não, depois eu leio o outro, enfim. Mesmo quando eu gosto da história, né? Tem alguns textos, assim, que eles são mais difíceis de você ficar imerso e conseguir ler 400 páginas de uma vez. Sabe, por exemplo, assim, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é maravilhoso, mas eu não consigo parar e ler 400 páginas de Senhor dos Anéis de uma vez só, né? Porque é um texto muito denso. Já, gente, o texto de O Amante do Tritão, né, a escrita da R.B. Muth, ela é muito fluida, sabe? Ela é muito leve, muito tranquila. Então você vai passando, assim, vai passando. Quando eu vi, já era 4 horas da manhã, eu tinha lido 400 páginas e tinha terminado mais um livro dessa saga. Que assim, gente, adorei, foi muito divertido. E agora eu vou falar, né, mais sobre a história desse livro pra vocês. E eu vou fazer no mesmo esquema que eu fiz os outros vídeos de O Amante do Tritão. Ou seja, primeiro eu vou comentar o que eu achei sem spoilers. E depois eu vou comentar o que eu achei com spoilers. Lembrando que a parte sem spoilers é sem spoilers do livro propriamente dito desse livro. Ou seja, sem spoilers de Romance ao Som do Violão. Mas, por ser um spin-off, eu vou acabar precisando comentar coisas que aconteceram nos outros livros, ou seja, O Amante do Tritão, O Preço da Adoração e Ondas em Rebentação. Então é isso, gente. Sem mais delongas, vamos lá falar sobre a história e o que eu achei sem spoilers. O início desse livro começa exatamente paralelo com a reta final de Ondas em Rebentação. Então aquele terceiro ato de Ondas em Rebentação, né, depois que a gente tem o interlúdio do Dylan, se passa exatamente no mesmo momento que essa história começa, mas a gente vê tudo pela perspectiva do Shane. Pra quem não sabe, né, o Shane, ele é o filho do Michel e filho da Candy. Ele acabou, né, se tornando amigo, né, do Rian e do Maicon, e no momento que a gente começa essa história, ele tá com aquele relacionamento, né, com Rian e Maicon. Rian e Maicon, eles são um casal, né, eles namoram. E o Shane é a marmitinha do casal, às vezes eles ficam ali se pegando a 3. Mas a gente vê, né, que o Shane, ele realmente tem essa vontade de ter um relacionamento amoroso, assim, da pessoa realmente se apaixonar por ele, ter aquele carinho, ter aquela coisa. E ele não tem isso com o Rian e com o Maicon, né, porque a relação deles realmente é de amizade. E eles fazem, né, as safadezas deles, enfim, mas não tem aquele amor entre os três, sabe? É realmente uma coisa de amizade e ele fica meio que sobrando, enquanto os outros dois, de fato, são um casal.
No meio disso, a gente vai conhecer o Byron, que é um dos irmãos do Dylan, né? Lá no final de Ondas em Arrebentação, o Dylan, ele volta de Igarikena, que é a terra das sereias e dos tritões, e ele leva pra casa dele, né, 2 irmãos deles, que é a Beblin, que é uma criancinha, né, que se não me engano ela tem 8 anos, ela é uma sereia, e um mais velho, que é o Byron. O Byron, gente, ele é muito interessante, porque ele tem 18 anos, né, ele teve sua predestinação, o seu chamado, há pouco tempo, e ele, né, encontrou um ômega humano chamado Isha. Os dois se relacionaram, o Byron contou pra ele que era um tritão, contou sobre o perigo de um humano ter um filho do tritão e tudo mais. Apesar disso, o Isha, né, amava muito ele e falou, não, a gente vai ter esse filho, a gente vai conseguir sobreviver igual ao Gabe. Porque o Gabe, né, que é o protagonista do primeiro filme do Amante do Tritão, ele foi o primeiro e único humano até então a conseguir sobreviver ao parto, né? Porque normalmente os homens que são tritões, né, eles conseguem ter o bebê e continuam vivos, mas os homens, os ômegas, né, humanos, acabam morrendo, e o Gabe foi o primeiro que sobreviveu. O Byron, ele tava tentando ali fazer com que o Isha fosse o segundo sobrevivente, mas não deu certo e o Isha morreu. E nisso, né, o Byron, ele acaba ficando sozinho, né, com o seu bebezinho, que é o Medhan, acho que é assim que fala o nome dele. E aí, dentro dessa história, né, a gente vai ver, igualzinho ao final de Ondas em Arrebentação, o Byron, ele chega lá com o Medhan, o bebezinho dele, e tá lá no meio daquela loucura, né? O Rhian tá gravidíssimo, o bebê prestes a nascer, toda aquela treta, o Alicent tá no hospital. E nisso, ele acaba conhecendo o Shane. Assim, gente, que o Shane e o Byron, eles se veem pela primeira vez, já rola aquela química, já rola aquela paixão. Se você lê Ondas em Arrebentação, você já percebe lá naquele livro, né? Apesar do livro ele ser narrado pelo Rhian, você percebe, assim, que o Rhian, ele já vê na hora que aquele casal ali vai rolar, sabe? Que os dois ficam tudo cheio de palhaçadinha, cheio de gracinha, assim, tudo meio nervosinho pra falar com o outro. E a gente vê exatamente tudo isso, né, se repetindo no início desse livro, só que pela perspectiva do Shane. Eu achei isso, assim, muito, muito legal. Essa outra visão sobre o final de Ondas em Arrebentação, e também porque acabou funcionando mais coisas que aconteceriam em Ondas em Arrebentação que eu gostei, mas que pareciam não fazer sentido. Como, por exemplo, o Shane decidir ir pra Igarikena com o Byron. Eu achei que em Ondas de Arrebentação foi uma coisa meio assim do nada, mas aqui, como a gente tá lendo pela perspectiva dele, a gente começa a entender todo o processo psicológico que ele teve até tomar essa decisão de fato, ir com o Byron, morar na terra dos tritões e das sereias. E aí, gente, esse livro, a partir desse momento, ele é muita aventura, muita diversão, e é o livro assim mais fantasioso de todos os livros que a gente teve até agora, né, de O Amante do Tritão, porque normalmente a gente tinha uma coisa assim muito terrestre, terrena, e por mais que a gente soubesse que existiam tritões, a gente via pouco deles, mas esse livro, gente, ele é basicamente assim, inteiro com tritão, com barbatana, com fantasia e coisas loucas acontecendo, sabe? Então a gente vai ver a viagem deles pra Igarikena, já é super divertida, né? Eles acabam encontrando um dos irmãos do Byron, né, que também é irmão do Dylan, enfim, um dos 20 filhos, né, do rei e do outro rei lá de Igarikena, né, que a gente sabe que os Macaíra, eles são os reis, né, dessa terra, dos tritões, e enfim, eles têm 20 filhos. O Dylan é o primogênito, né, desses filhos, a gente tem o Byron, tem a Beblin e vários outros. A gente já conhece um que ele é obcecado por piratas do Caribe, ele fica fingindo que é pirata no navio dele, assim, super surtado, sabe, é super divertido. Depois, quando eles chegam em Igarikena, a gente vai conhecer vários tritões, vários casais, né, alfas e ômegas, e enfim, então a gente conhece muitos personagens, e tudo isso a gente acabou esquecendo de falar pra vocês. Mas no final de Ondas em Arrebentação, a gente tem aquela questão, né, do bebê Ronan, que ele é filho, né, daquele abuso, fruto do estupro, né, do Conor e do Rhian. E aí o Rhian, no final, ele acaba não conseguindo cuidar do Ronan. Ele entrega o Ronan para o Byron e para o Shane e pede para que eles cuidem do bebê lá em Igarikena. E aí é isso que a gente vai ver, né, os dois, eles estão meio que como um casal ali, tendo que cuidar do Medhan e do Ronan como se eles fossem irmãos. Mas o Ronan, gente, ele tem uma cauda, né, vermelha e o olho vermelho, que isso é uma coisa que nenhum tritão tem, e acaba meio que associando ele com os Silk, né, que é a raça, a espécie do Conor. E a gente fica sabendo, né, que houve uma grande guerra entre os tritões e os Silk, né, a gente aos poucos está cada vez descobrindo mais sobre essa guerra e o papel, né, que os personagens que a gente acompanha vão ter numa possível futura guerra, né, numa futura revanche, vingança, enfim. Algo está crescendo aí, sabe? Essa coisa da predestinação do Rhian com o Conor vai ser o início de várias desgraças, várias bagaceiras que eu prevejo vindo aí nesse universo de O Amante do Tritão. Mas é aquilo, né, gente? O Amante do Tritão é uma saga romântica, então vamos falar sobre esse casal, Shane e Byron. Eu confesso pra vocês que foi um casal que eu não shippei muito. Eu gosto muito dos personagens separadamente, individualmente, né? Eu acho que o Shane é um personagem muito legal. Eu gostei dele desde que ele apareceu em Ondas em Arrebentação, sabe? Eu gostava da amizade dele.
com o Rian e com o Maicon. Também gostava muito da relação dele com o Michel, que o Michel é um personagem que eu gosto muito, né? Então eu gostei muito do Michel ter um filho e de como eles se reconectaram, né? De como eles estavam se dando bem. E o Michel, ele realmente amava muito o filho, sabe? Ele é um pai muito legal, apesar de ter sido ausente por não saber que tinha um filho, né? Ele não sabia, mas a partir do momento que ele descobriu, ele fez de tudo pra ser um verdadeiro amigo do Shane, sabe? Eu acho a relação deles incrível. Eu também gosto muito da Candy, né? Que a gente conhece ela desde O Preço da Adoração. Ela é muito louca, gente, muito surtada. Ela chega nesse livro aqui, ela é muito loucona, fica bebendo, falando uma besteira. Sobre isso, gente, esse livro tem muito palavrão. A Candy fala muito palavrão e o Shane fala muito palavrão. E como as histórias do Amando do Tritão, elas são descritas, né, em primeira pessoa, né, a narração em primeira pessoa, a gente tá na cabeça do Shane, ele fala muito palavrão, gente. É tudo um P, um C ali que a gente vê ele falando, qualquer coisa que acontece. E eu confesso assim que eu não gosto muito de livros que são escritos cheios de palavrão, eu acho isso meio vulgar e brega. Mas no caso desse livro em específico, eu não me incomodei, sabe? Eu vi ele falando os palavrões e eu não achei vulgar, nem brega, nem nada. Por quê? Como a série O Amante do Tritão tem vários protagonistas, eu achei que a questão do palavrão dentro do texto fez sentido pra deixar esse livro diferente dos outros, sabe? Porque o Shane realmente é assim, gente. O Shane é boca suja, o Shane é um roqueiro que fala mesmo o que ele acha, enfim, né? É o estilo dele. É totalmente diferente do que a gente vê no primeiro livro, que a gente tem a narração do Gabe, né? Depois no primeiro spin-off, que a gente tem a narração do Michel, no segundo livro principal, que é a narração do Rian. Cada personagem tem sua individualidade, então por causa disso, eu achei que o uso de palavrões não ficou gratuito, né? Realmente fazia parte da personalidade e da identidade do personagem, né? Então achei que foi legal sim, apesar de ser algo que em outros livros eu reclamaria, nesse aqui eu vou passar pano porque eu gostei. Mas voltando, né? O Shane é um personagem que eu acho muito legal. E o Byron também foi um personagem que eu achei ele muito legal quando eu conheci ele em Ondas em Rebentação, né? Ele aparece primeiro no interlúdio do Dylan, que a gente começa a conhecer a história dele, né? A questão do Isha, que o Isha morreu, do bebezinho Madham. E depois ele acaba indo, né, pro Havaí, lá pra casa do Dylan, pra ajudar na toda aquela questão do parto e tudo mais. E aí ele conhece o Shane. Eu achei ele muito fofo, gente. Eu achei que ele é um personagem que ele era muito adorável. E realmente ele continua sendo fofo e adorável aqui. Mas a questão do romance, eu achei estranho a forma como foi construído, né, dentro desse livro. Porque o que acontece? Eles se amam muito rápido. Por mais que os personagens tivessem química e os dois fossem muito fofos e legais, eu achei que eles estavam se amando muito rápido, assim, se declarando um pro outro, eu faço tudo por você, nós somos namorados, e não sei o que, sabe, eu vou lutar pra ficar com você. Muito rápido. Eu achei que isso ficou meio, de repente, assim, muito instantâneo. Porém, em compensação, a parte sexual foi muito devagar, né? O lado erótico desse livro foi meio que um slow burn, né? Que é aquela coisa de aos poucos, né? Tem aquela tensão, um olha pro outro, um toca no outro, mas o ato sexual em si demora bastante pra acontecer, é bem no finalzinho mesmo do livro. Mas aí, qual é a questão? Eu não me importo da parte sexual ser mais no final, sabe? Inclusive, assim, eu acho os livros de O Amando do Tritão muito divertidos, independente da parte sexual. É claro que isso faz parte da diversão, é divertido você ler, enfim, umas coisinhas, né? Mas não é pra mim o foco da história, sabe? Eu realmente gosto dos personagens, dos casais, gosto do universo dos tritões e tudo mais, acho fascinante. Então não é só a parte erótica que me atrai dentro dessas histórias, né? Então não me importo. Nesse livro, ele realmente, eu acho que de todos, ele é o menos sexual. A gente até tem referências a sexo, assim, no início a gente tem algumas cenas, porque como eu falei, o livro começa ao mesmo tempo que o final de Ondas em Rebentação, e nesse momento a gente sabe que o Shane estava se relacionando ainda com o Rian, com o Maicon, então tem lá eles se pegando, enfim, tem um momento a três, mas não é tanta cena assim, porque depois que o Shane, ele conhece o Byron, vão pra Igarikena, né, não tem tanta essa coisa, eles até têm, assim, muitos diálogos sobre sexo, né, eles falam muito sobre isso, principalmente porque como a gente vai conhecer outros tritões, eles falam muito sobre isso, então a gente acaba vendo, assim, outros tritões fazendo e o Shane sem estar fazendo nada, né? Então, assim, tem esse momento, mas, de certa forma, é o livro menos sexual da série, né? Ele não tem esse aspecto erótico tão forte, mas eu achei esquisito a parte sexual demorar tanto e a parte do amor ser tão instantânea, né? Eu acho, assim, que não precisava acontecer junto, eu acho que os personagens podem, sim, se amar antes de terem relações sexuais, né? Não são coisas, assim, que obrigatoriamente tem que estar juntas. Você pode amar alguém sem fazer sexo com ela, né? Então, assim, isso não é importante. Mas a questão é que eu achei que foi dois extremos, sabe? Eu acho que se fossem duas coisas em slow burn, ou se pelo menos o romance acontecesse, sei lá, eles se amassem no meio do livro e fizessem sexo no fim do livro, né? Eu acho que ficaria mais tranquilo. Mas a questão de que logo no início eles já se amam loucamente e só no fim vai acontecer. Isso é muito, assim,
Não gostei tanto disso, mas é uma reclamaçãozinha besta, porque como eu falei pra vocês, gente, eu li 400 páginas de uma vez. Então assim, eu gostei bastante desse livro, achei muito legal, foi muito divertido. Eu acho que, enquanto entretenimento, essa série da R.B. Moody é uma das minhas favoritas, porque eu acho que faz muito tempo que eu não pegava uma série de livros e lia um livro atrás do outro, assim, me divertia e ficava imerso realmente naquele universo. Eu acho que ela conseguiu fazer isso, né, gente? Enquanto entretenimento, esses livros são incríveis pra mim, sabe? Assim, vale muito a pena. E como eu falei, eu gosto muito dos personagens separadamente. Então não é um casal que eu fico, meu Deus, shippo muito, meu Deus, Shane e Byron. Mas eu gosto dos dois personagens, né? Então eu fico feliz que eles se gostem e que ficam felizes juntos, né? Não foi algo que me incomodou, não. No geral, gente, sem spoilers, que eu posso dizer, é isso. E também avisar pra vocês, né? Como eu tava falando antes, nesse livro a gente vai conhecer vários outros tritões de Garikena. E isso acaba meio que dando pontapé nos próximos spin-offs, né? Eu sei que eu já tô aqui com o próximo pra ler, que se chama A Noite do Despertar. Essa história aqui, né, como tá escrito aqui em cima, é a história do Fran. Fran é um personagem que a gente vai conhecer, né, no final desse livro, né, Romance ao Som do Violão. E ele é um personagem interessante, ele é um predestinado de um dos irmãos do Dylan. Se eu não me engano, é Jessen, o nome desse irmão do Dylan, né, que é predestinado do Fran. E eu achei que esses personagens, eles foram interessantes no livro Romance ao Som do Violão. Então, ver a história de amor deles, né, sendo mais elaborada, sendo melhor desenvolvida, vai ser muito interessante. Então, basicamente, é isso, gente. O Romance ao Som do Violão foi mais um capítulo dessa grande saga do Amando do Tritão. Um capítulo que eu gostei e eu já estou pronto para os próximos. Agora é parte com spoiler, já vou deixar escrito aí bem grande, alerta de spoiler pra vocês saberem, né? Vou falar tudo mesmo. Mas assim, gente, esse livro, ele não é tão complexo e complicado como Ondas em Arrebentação. Então eu não vou fazer um resumo completo, sabe? Só vou falar pontos chaves, assim, que eu achei legal, né? Porque eu acho que tem muita coisa que não é, assim, importante a gente fazer uma revelação e comentar, assim, com spoiler, né? Como eu falei pra vocês, o livro, ele é divertido, tem várias aventuras deles indo até Garikena, quando chega lá, conhece vários tritões, enfim, eu acho que essa é a parte que é mais legal da gente falar com spoiler, né? Que são os tritões que a gente conheceu. Aqui a gente vai ver, né? Eu tô aqui, gente, no meu celular, vou até colocar essa imagem pra vocês, que foi lançada pela própria R.B. Moody, né, que a gente tem aqui os irmãos do Dylan, tem aqui os 20 irmãos, mas nem todos têm nome, alguns estão só com interrogaçãozinha, porque eu acho que alguns irmãos, eles acabam não sendo tão relevantes para a história, mas os irmãos que são mais relevantes, que são importantes, ele escreve aqui o nome deles, escreve também o predestinado de cada um, né, e a idade deles, sendo que isso aqui é a idade ao final de Ondas em Arrebentação. Então, a gente entende, né, que no decorrer dos próximos livros, a gente vai ver esses personagens envelhecendo, eles vão continuar aparecendo, enfim. Mas no final de Ondas em Arrebentação, que é basicamente também o final desse livro aqui, né, o Romance ao Som do Violão, porque o livro termina mais ou menos no epílogo que a gente tem do livro Ondas em Arrebentação, né? E depois o epílogo desse livro vai um pouco além de Ondas em Arrebentação, mas a gente fala sobre isso depois. A questão é que a gente vai conhecer aqui o segundo irmão, né, do Dylan, que é o Papillon. Acho que é assim que fala o nome dele, né? Papillon. Enfim, ele é um alfa. E a gente conhece ele um pouco, eu acho, em Ondas em Arrebentação. Ele parece ser bem metido, enfim. E, gente, o ômega dele se chama Yun, que é um ômega, né, asiático, enfim. Ele fazia parte de um outro grupo, né, de tritões, de outro canto do mundo. E ele tem uma história que eu achei bem interessante. E me lembra um pouco a história do Rian, né? Foi uma história bem pesada. Que basicamente, né, o local onde ele morava, a família dele morava, enfim, os tritões lá foram atacados pelos Silk, né? Eles foram, todo mundo foi assassinado. E o Yun, ele acabou sobrevivendo, mas ele foi atacado, estuprado e bateram nele. E aquela coisa, ele é todo arrebentado, né? E tem um momento que eu achei bem horrível, assim, né? Que o Shane, ele acaba vendo que o Yun, ele tem algumas cicatrizes na bunda dele. Isso me lembrou exatamente aquele momento de Ondas em Arrebentação, em que o Connor, ele começa a morder o Rian, né, e arrancar pedaço, né? Ele morde a bunda do Rian. Só que aí o Rian, ele consegue, né, voltar pra água e se regenerar. Mas o Yun, a gente entende que ele foi tão espancado, tão batido, tão mordido, tão derrotado, que chegou num ponto em que o mar não conseguia mais restaurar o corpo dele até como era antes, né? Eu achei que isso foi bem pesado. E uma coisa que eu achei interessante é que o Papillon, né, ele parecia ser um cara super metido e ruim. Mas no decorrer desse livro, a gente acaba descobrindo uma coisa bem legal sobre ele, né? E que o amor entre o Yun e o Papillon é real, né? Porque a gente sabe que nem sempre que tem um chamado, as pessoas de fato vão se amar, né? Como aconteceu com o Rian e o Connor. O relacionamento deles era super tóxico e horrível. Mas o Papillon, ele realmente se apaixona pelo Yun. E o que eu achei interessante, né? Que como o Papillon, ele tinha um certo desconforto em ser o passivo da relação, por causa do estupro que ele sofreu, da violência que ele sofreu, e enfim. Mas ele era o ômega, então o papel dele dentro daquela sociedade, dentro daquela tradição, era ele dar pro Papillon. Mas aí a gente vê durante a história, né, que eles se relacionam ao contrário, né? O Papillon, apesar de ser alfa, ele é o passivo
das relações sexuais que eles têm, e o Yoon é o ativo. Eu achei que isso foi interessante, assim, porque eles meio que quebraram um paradigma, né, uma tradição que existia nesse mundo pra ver uma coisa que era deles, sabe? A preferência deles, a saúde mental deles, né? O que era bom pra eles. E eles encontraram essa forma de fazer sexo que os dois se sentiam felizes, né? Por mais que isso seja contra tudo que o chamado diz, enfim. E uma parte que é interessante também é que por causa disso, o Yoon, ele começa a sofrer meio que um preconceito, porque consideram ele um ômega infértil. Né? Porque o pessoal acredita, né? Como é que eles estão juntos há tanto tempo, estão aí se comendo há tanto tempo e ele não engravidou ainda? A gente, né, que vai descobrir que ele fica sendo ativo da relação, a gente entende porque ele não engravidou, mas a sociedade como um todo não entende, acha que ele é infértil, né? E é super ruim com ele, né? E assim, achei essa história muito pesada, mas achei esse casal muito interessante, né? Foi um casal que eu shippei. Eu achei que o Papillon foi incrível, assim, a forma como ele soube lidar com o trauma, né, que o Yoon tinha, né? Eu achei que é um casal que realmente tem amor, muito amor envolvido, e eu quero ver mais sobre eles no futuro dessa saga. Outro casal que a gente tem aqui é o Morin, que é Morden, acho que é assim que fala o nome dele, que ele é um irmão do Dylan também, né, dos Macaíra, e ele é ômega. E aí, o alfa dele se chama Edrilan. Esses dois personagens, eles ficam bem amigos do Shane, né? O Edrilan, ele tem como se fosse uma lojinha, se feita uma padaria, né? E, enfim, aí o Shane fica comendo lá, eles ficam amigos. E o Morin, gente, ele é muito fofo, né? Às vezes ele fica meio que sendo babá ali dos bebezinhos, né? O Ronan e o Madhan. Inclusive, né, o Morin, ele sabe que o Ronan é um Silk, né? Que é algo que eles precisam esconder lá, enfim. Mas ele acaba cuidando do Ronan do mesmo jeito, né? Eles acabam se afeiçoando muito ao Shane e ao Byron e torcendo pra eles ficarem juntos. Eu achei esse casal muito legal, gente. O Morin é um personagem muito fofo, né? Eu gostei muito da amizade deles. Gostei muito de conhecer mais tritões, né? E principalmente por ser um casal de 2 tritões, porque até então a gente tem muito foco, né, de casais que são misturados, né? Que tem um tritão e um humano. E agora a gente conheceu vários casais, né, que são de 2 tritões. Eu achei que isso foi interessante, ver como é a dinâmica deles, né? A gente vê, assim, que essa coisa de alfa e ômega e tudo mais, quando se trata, né, de um tritão com um humano, eu acho que não fica tão característica assim, no casalzinho quando você vê. Mas aqui, quando a gente vê, né, esses casais de tritões, pela descrição do Shane, você vê que eles são, assim, bem estereotipados fisicamente, né? Porque o alfa é sempre aquele cara que é o fortão e não sei o quê. E o ômega é até meio bonequinho, assim, meio afeminadozinho, que ele é meio magrinho, enfim. Talvez seja um estereótipo não tão legal, né, de casais gays, uma tentativa de representar casais gays de uma forma heteronormativa, né? Assim, a gente sabe que esse livro não é escrito por um homem gay, né? Os livros são escritos por uma mulher heterossexual, acredito, e cisgênero, então fica aquela questão ali. Mas, no geral, gente, eu não achei que chegou a ser ofensivo, não. Eu acho que, de fato, tem um estereótipozinho ali, mas dentro do contexto da história, como a gente tem essa coisa de alfa e ômega, acaba fazendo sentido, não fica gratuito, né? Então, achei que combinou, gostei bastante desses personagens. E o outro que a gente conhece, né, é o Jensen, né? Acho que eu acertei o nome dele, o Jensen, que vai predestinar com o Fran, que vão ser os personagens, né, que a gente vai ver no próximo spin-off. Lembrei agora, tem mais um, gente, aquele cara que eu falei, né, que é o que gosta de pirata, não sei o que. O nome dele é Cleon e ele é um ômega. E essa história ali eu achei interessante. Eles aparecem pouco, né, que é no momento da viagem do Shane, do Byron e dos bebês até Igarikena, né, eles entram lá no navio do Cleon, depois que o navio que eles estão acaba se destruindo no mar, ele se perde no mar. E aí, gente, o Cleon, ele tem o alfa dele, que é o Oberon. E o que é que acontece? A gente vê que a relação deles não é tão legal. O Oberon fica ali meio que sem interagir direito com a família. A gente vê que eles têm vários filhinhos, né? Inclusive tem sereia também, tem tritão. E as crianças gostam muito do Cleon, ou Cleon, não sei como é que fala, gente. Gostam muito do Cleon, mas não gostam do Oberon, que é o pai alfa. Porque o pai alfa, ele é meio assim chato, não quer se envolver ali. Ele fala, né, o papel dele é engravidar o outro e é isso. Ele tá cagando pro ômega. E aí o ômega, ele é todo fofo, todo divertido, fica com essas coisas de pirata, ele fica divertindo as crianças. E aí quando o Shane chega lá, ele meio que tenta fazer o alfa entender o lado do ômega e meio que entrar na brincadeira. Então a gente acaba vendo no final do livro, quando eles reaparecem, né, que o Oberon, o alfa, né, ele realmente começa a tentar ser mais legal, começa a interagir mais com as crianças, a brincar e também tentar meio que ser pirata, né? Então, assim, achei que isso foi legal e mais uma vez mostrou, né, que nem sempre essas relações de alfa e ômega são saudáveis, né? Porque é aquela coisa, às vezes eles ficam juntos só por obrigação e só por aquela questão de reprodução, sem realmente se amarem. Então eu gostei que depois deles terem acesso ao Shane, que é um humano, né, e ter essa conversa, eles acabaram tentando realmente se amar e se respeitar e viver bem um com o outro, né? Eu achei que essa foi uma transformação muito legal.
Aqui nesse livro a gente também tem mais detalhes sobre o Aurelian, né, que é o pai do Dylan, e o Rian I, que é o outro pai do Dylan, né? A gente vê mais sobre a dinâmica deles ali enquanto reis, e principalmente o Aurelian, né, que ele é o oráculo. Eu achei que esses dois personagens, gente, eles vão ser muito importantes pro futuro, porque tá vindo treta aí, sabe? A gente teve muitas informações sobre essa questão, né, da guerra entre os Silk e os Tritões, e a gente sabe, né, que o Rian, ele é o verdadeiro sucessor do trono, né? O Rian é que vai ser o próximo rei, mas o Rian não sabe disso ainda. E o Rian teve um filho com o Silk, né? Então o Ronan, ele é um híbrido, né, dessas duas espécies, dessas duas raças marinhas que se odeiam e que estavam em guerra. Então o Ronan, provavelmente, ele vai ser muito relevante, muito importante, né? Eu já sei que o terceiro livro oficial da saga, né, sem ser os spin-offs, vai se chamar O Príncipe da Revolução. E esse nome já dá aquela coisa, assim, bem óbvia do que é que vai acontecer, né, gente? O Príncipe da Revolução, provavelmente, é o Ronan, porque ele é filho do Príncipe Rian, né, dos Macaíra, e filho do Príncipe Conor, que é lá dos Silk. Então, assim, vai ter muita treta aí política, muita coisa, assim, de batalha de reinados. Não sei, gente. Eu só sei dizer que é um futuro promissor, é um futuro interessante. Eu adoro fantasia e agora a história ela tá se tornando menos focada só na questão sexual e começando a ser mais focada nesse lado, né, da fantasia, da mitologia. E eu, particularmente, adoro isso, sabe? Eu tô achando muito legal. Então eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser isso no futuro, né? E como é que vai ser desenvolvido. Eu sei que pelas sinopses dos próximos livros tem muito esse quê, assim, fantasioso, mas eu também descobri, né, que também continua tendo romance, né? Então vai ser uma coisa equilibrada, não vai deixar de ser romance pra virar só fantasia, mas vai ser um romance, né, mais equilibrado, né? A fantasia vai crescer mais um pouco, né? Não vai ser só aquela coisa do povo ficar vários capítulos se pegando, né? Então acho que vai ser interessante o futuro da saga O Amante do Tritão, né, gente? Assim, vou continuar fazendo vídeo de tudo, porque como eu falei, mal tem conteúdo sobre essa saga aqui na internet, né? Você vai pesquisar no YouTube, só tem alguns vídeos sobre o primeiro livro, mas as continuações, os spin-offs, nunca tem ninguém falando, né? Então essa é a minha proposta aqui, sabe? Falar sobre esses livros. Tô muito ansioso para os próximos spin-offs, né? Vou continuar fazendo esses conteúdos. E queria chamar vocês, né, pra se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, né? Eu sempre falo aqui de livros, de filme, de quadrinhos, de séries e tudo mais. Gosto de fantasia, ficção científica, conteúdo LGBT. Então vai ter tudo aqui no canal, sabe? Eu acho que você não vai se arrepender se você se inscrever. Você vai acabar gostando de alguma coisa que eu lançar aqui, você vai gostar. Porque eu falo tanta coisa nada a ver. É vídeo de Barbie, é vídeo de Tritão transando, é vídeo de terror, é Heartstopper. Assim, tudo que você imaginar tem aqui no canal. Então alguma coisa vai lhe agradar, alguma coisa você vai gostar, né? Então não deixa de se inscrever. E é isso, gente. Vou deixar vocês por aqui pra não ficar enrolando e falando mais besteira, assim. Porque eu acho que o que eu tenho pra falar eu já falei. É isso, né? Gostei bastante de Romance ao Som do Violão e estou próximo, né, para dar o próximo passo dentro dessa saga. Então, gente, até mais!